prefácio, e antes aqui no livro ele fala, né? Nota dos responsáveis por esta edição. A primeira foi em 1939, a segunda edição, 1957, a terceira, 1966, e a minha é de 1982. E ele diz: essa presente edição visa, mais uma vez, a proporcionar ao público, em geral, a oportunidade de apreciar as ideias do saudoso professor Henrique José de Souza, pouco conhecidas, visto que a maior parte de seus ensinamentos eram dados com sentido privativo aos elementos de sua escola iniciática. Esta nova edição, agora com o título Eubiose, a verdadeira iniciação, foi revisada, atualizada pela ortografia oficial, distribuída em capítulos menores e feito um índice dos principais assuntos por chamadas numeradas. Então, cada parágrafo aqui tem um número em sequência. E também acrescida de mais 4 trabalhos do professor Henrique, capítulos que vão do 9º até do capítulo 19 até o capítulo 22. Tais tarefas foram realizadas sob a nossa supervisão pelo membro da Ordem do Santo Graal, Zélia Scorza Pires. A divisão em capítulos menores e a indicação dos seus títulos e subtítulos considerados mais importantes quanto ao ponto de vista esotérico. A Neuza. Oi, Neuza. Boa noite. Bem-vinda. Estou aqui no prefácio do livro Eubiose, a verdadeira iniciação. Continuando a leitura aqui do prefácio, a divisão em capítulos menores e a indicação dos seus títulos e subtítulos considerados mais importantes quanto ao ponto de vista esotérico e iniciático. Obedeceram à recomendação e à orientação da grã-mestra da Ordem do Santo Graal, senhora Helena Jefferson de Souza, esposa e companheira de missão do autor deste livro, professor Henrique José de Souza. Aos irmãos da Ordem do Santo Graal e aos leitores em geral, agradecemos as críticas construtivas a fim de aperfeiçoarmos as edições futuras. Rio de Janeiro, 1º de março de 1978. Continuando o prefácio. Ao lançar a 4ª edição do Verdadeiro Caminho da Iniciação, de autoria de meu inesquecível esposo, professor Henrique José de Souza, o faço com o coração cheio de júbilo, dando-lhe agora o título de Eubiose, a verdadeira iniciação. Mais concertâneo
com o nível atingido pelos que estão entendendo a evolução espiritual do homem e porque tenho a certeza de que os ensinamentos desta extraordinária obra servirão de guia seguro a quantos aspiram sem o interesse das coisas mortais, atingir o caminho da verdadeira espiritualidade. No momento cruciante que o mundo atravessa, olha, 1939, no momento cruciante que o mundo atravessa de um fim de ciclo apodrecido e gasto, considero de suma importância o lançamento desta quarta edição, que há de servir de alavanca para os que ainda possuem no seu interior a fagulha divina, a segredar-lhe que nem tudo está perdido e que ainda resta a esperança de um mundo melhor, no qual os homens irmanados no mesmo ideal do amor e da justiça hão de desfraldar na face da terra a bandeira da concórdia e da paz universal. Esta obra, escrita durante os 13 dias que antecederam a guerra que ensanguentou a Europa nos idos de 1939, se adapta perfeitamente à época em que vivemos. E os conhecimentos dela constantes não perderam sua oportunidade, se ajustando às necessidades do momento. Hoje, mais do que nunca, a humanidade carece de algo que lhe norteie os passos na selva bravia em que se debate e de uma nação amiga para sair do lodaçal em que se encontra e onde foi atirada pelas forças retardatárias de um ciclo decadente. Que este livro possa esclarecer a mente e purificar o coração de quantos o lerem, para que se tornem dignos de ingressarem na nova era de Aquários, como sementes de uma nova civilização, a civilização da era de Maitreya, o Senhor da luz, da harmonia e da perfeição, cuja presença na face da Terra assimilará o início de uma nova fase para os humanos seres. São Lourenço, Minas Gerais, 1978. Helena Jefferson de Souza, Grã-Mestra da Ordem do Santo Graal, suprema dirigente da Sociedade Brasileira de Eubiose. Continuando aqui, toda profissão é sacerdócio ou comércio, segundo seja exercida pelo altruísmo ou pelo egoísmo. Augusto e nobre sacerdócio, pois deverá ser o sacerdócio da pena, da caneta, pena vendida, pena maldita. Se a pena for vendida, a pena será maldita. Seus prejuízos são maiores do que os da peste ou das epidemias,
Entretanto, graças à pena, possuímos toda a história humana, por ela nos fazendo conscientes e livres. Por ela, eternos são os pensamentos. A ideia é o verbo que toma carne através da pena. Este trecho, o professor Henrique começa com um pequeno adágio, né? E termina com outro, que hoje esses dois adágios, provérbios, estão no pequeno oráculo editado por Dona Helena. Alguns dados sobre Henrique José de Souza, fundador da eubiose. O professor Henrique José de Souza nasceu em Salvador, Bahia, em 15 de setembro de 1883 e faleceu em 9 de setembro de 1963, na cidade de São Paulo, capital. Teve uma vida muito profícua, tendo fundado inúmeras instituições de natureza cultural espiritualista, dentre as quais se destacam Dharana, Sociedade Mental e Espiritualista, em Niterói, no ano de 1924, a qual passou, em 1928, a denominar-se Sociedade Teosófica Brasileira. E em 1969 chamou-se, como até hoje, Sociedade Brasileira de Eubiose. Baseando-se na tradição e nos padrões culturais da atualidade, acrescidos de novos conceitos, introduziu uma nova ciência, com a denominação de eubiose. Possuidor de vastíssima cultura, o professor Henrique José de Souza, autor do livro O Verdadeiro Caminho da Iniciação, que passa agora a denominar eubiose, a verdadeira iniciação, e outros que ainda, na época, não foram publicados. Demonstrou ser polímata, inclusive em assuntos inteiramente inéditos, tanto no campo da filosofia, das ciências, das artes e das religiões. O ponto alto de suas produções está na sabedoria dos assuntos por ele tratados, e bem assim pela maneira toda original e agradável, realizando assim plenamente a máxima pedagógica: ensinar deleitando. Teve o autor uma clarividência congênita, ou seja, físico, etérica, psíquica e mental, cuja síntese é a própria visão espiritual, alcançada no plano búdico da intuição ou do espírito. De suas sábias palavras, destacamos neste livro as seguintes frases. Abre aspas. A humanidade é infeliz por ter feito do trabalho um sacrifício e do amor um pecado. Oi, Patrícia. Boa noite. Bem-vinda.
Continuando uma outra frase, abre aspas, o nosso intuito é justamente fazer luz sobre tudo quanto o povo desconhece. Fecha aspas. Outra frase do professor Henrique. A eubiose, antes de qualquer outro ideal, prega a prática da fraternidade humana, sem distinção alguma de raça, casta, credo ou cor. Dotado de grande intuição e utilizando uma inteligência idioplástica, conseguiu produzir ensinamentos, os mais transcendentes sobre quaisquer assuntos, desde o alfa até o ômega, das coisas universais, fazendo, todavia, com simplicidade, graça, eloquência e profundidade incomuns. Através de grande sensibilidade artística, nele, no professor Henrique José de Souza, peculiar, fez inúmeras composições musicais, hinos, poesias, produções estas que ornamentam o ambiente social das instituições que fundou. Respeitado, estimado e admirado nos meios culturais e sociais, onde era conhecido pelos dotes de figura no trato e pela maneira sábia de se conduzir. Deixou seu nome à admiração dos que amam o belo e ao culto dos que veneram o saber. O grande ocidente do Brasil, que foi fundado por ele, constitui um colégio eminentemente iniciático, com a finalidade precípua de orientar os homens de valor da comunidade brasileira, iniciando-os em assuntos invulgares, que para os profanos seriam uma espécie de mistérios. Mas, a bem dizer, novos conceitos aplicáveis a todos os ramos do conhecimento humano. Então, agora, como sábado, nossa próxima aula inédita no curso peregrino, vamos falar de mundos interiores. Então, dentro da nossa programação das leituras comentadas, vou ler um tema aqui no livro, Eubiose, a verdadeira iniciação, escrito em 1939, pelo professor Henrique José de Souza, no meu livro, edição de 1982, é o capítulo 9, com o título O Rei do Mundo, Mundos Subterrâneos. E o professor começa com uma frase de Humboldt, que diz: um laço misterioso une a natureza celeste à natureza terrestre. Começa esse texto o professor Henrique. O presente artigo possui 3 aspectos ou faces distintas que se fundem numa só, tal como a Trimurti indiana, Brahma, Shiva e Vishnu.
A trindade cristã, Pai, Filho e Espírito Santo. As três parcas ou normas, cloto, laquese, atropós, as quais, no tear da vida, respectivamente, cloto, a primeira, fiava, laquese, a segunda, enrolava o fio, e a terceira, atropós, o cortava. Ou ainda, as três forças, centrípeta, centrífuga e a equilibrante. A mais valiosa expressão, porém, desses aspectos encontramos-la nos três mundos: o físico, o astral, também chamado anímico ou psíquico, e o especial, o espiritual, que deram ao homem, com esses mesmíssimos nomes, sua tríplice natureza. Então, cada um de nós é corpo, é alma no aspecto astral e é mente no aspecto espírito. Corpo, alma e espírito. Assim, das suas três faces, uma se acha voltada para os deuses, o céu, o mundo espiritual. E por isso mesmo, espesso é o véu que a encobre. A segunda face, semivelada, voltada para os homens, que andam em busca daqueles mesmos deuses e, portanto, aptos a desvendar-lhe o sentido mais ou menos claramente, segundo o grau de consciência em que se encontram, e mais viva tenham na memória iniciática a frase: deuses fomos e nos temos esquecidos. Finalmente, a terceira face volta-se para os homens vulgares, capazes de se preocupar por alguns instantes das ilusões da vida material e dedicar sua atenção às coisas de real valor, únicas, onde tudo se tem a ganhar e nada a perder. Continua o professor Henrique na página 185 do meu livro. Há milênios dizia Hermés a seu discípulo Asclépias, abre aspas, palavras de Hermés: aqueles que devem dominar a terra serão enviados e estabelecidos na extremidade do Egito, em uma cidade construída no Ocidente, e onde por mar e por terra afluirá a raça mortal. Aí Asclépias pergunta: mas onde estão eles agora, ó Trimegisto? E Hermés responde: estabelecidos em uma grande cidade, na montanha da Líbia. E já vos falei demais sobre tão misterioso assunto. Volta o professor no livro aqui. Do mesmo modo, há perto de meio século, terminando sua célebre profecia, nos disse o Rei do Mundo, dois pontos, abre aspas, fala
do Rei do mundo. Então enviarei um povo agora desconhecido, que com mão firme arrancará as más ervas da loucura e do vício e conduzirá os que ficarem fiéis ao espírito do homem na batalha contra o mal. Fundarão eles uma vida nova sobre a terra purificada pela morte das nações. Aí o professor abre aqui parênteses e explica: com vistas ao que se está passando atualmente no mundo, e que, diga-se de passagem, é apenas o começo. 1939. Fecha parênteses. Então, as palavras do Rei do mundo, então os povos da Garta sairão de suas cavernas subterrâneas e aparecerão na face da terra. Fecha aspas. Professor Henrique agora continua escrevendo. São ainda de Blavatsky as palavras escritas há 146 anos na sua doutrina secreta, página 27 do primeiro volume, edição francesa. Palavras de Blavatsky. Abre aspas. No século XX, um outro ser mais instruído e mais apto será talvez enviado para dar as provas finais e irrefutáveis de que existe uma ciência chamada Gupta Vidya. Fecha aspas. Esse outro ser mais instruído é o professor Henrique, que se manifesta na sequência, trazendo a grande ciência com o nome atualizado de eubiose. Continua o professor Henrique. Como já fartamente demonstramos, é a própria eubiose, ciência, esta cuja verdade, semelhante às fontes misteriosas do Nilo, permaneceu durante longas idades esquecidas e perdidas para a humanidade. Entre as profecias exclusivamente nossas e todas relacionadas com o momento atual do mundo, aparece no artigo chamado Ontem e Hoje, ou também no artigo O Poder Temporal e o Poder Espiritual. Esses dois temas, publicados na revista Dharana, órgão oficial da eubiose, desde aqueles tempos até os dias de hoje. Revistas Dharana, números 52 e 66, abril de 1930 e junho de 1931. Poder temporal e poder espiritual. Como o grande Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Altíssimo. Melquisedeque tem os dois poderes, a espada para o poder temporal e o báculo para o poder espiritual. E aí, nesse seguinte trecho, que possivelmente tirado da revista Dharana aqui. Abre aspas.
texto do professor Henrique. Dentro em breve assistiremos o choque tremendo entre duas forças contrárias, aparentemente visto que os extremos se tocam, que desde já se dão combate. O bolchevismo ou o materialismo bravio e o fascismo, materialismo não menos bravio, mascarado, porém, de espiritualismo. O choque entre essas duas forças arrastará a Igreja ao abismo fatal da morte. Mas desta luta sairá uma terceira potência, como expoente máximo da espiritualidade, a teosofia. Hoje, com o nome da sua dinâmica, eubiose, nota da editora, ou doutrina arcaica, saber divino ou superior, que sublima e regenera o homem, elevando às regiões ultrafísicas do universo. E esta verdade, embora jamais compreendida, foi pregada pela boca de todos os iluminados que a este mundo já vieram. Fecha aspas. Continua o professor no livro. Naquele tempo, não havia ainda o nazismo propriamente dito, nem nenhuma das demais ideologias derivadas do fascismo e deste diferenciadas pela cor das camisas, verdadeiros cascões que mudavam de acordo com as conveniências do momento, como os políticos de hoje, né? E pelos gestos com que costumavam ameaçar a fúria celeste, erguendo para o céu os punhos mais ou menos cerrados, uns e outros, fascistas e bolchevistas, espalharam-se pelo mundo para entravar a marcha da humanidade, a marcha da evolução humana, que foi imposta pela própria lei, não poupando nessa luta inglória nem mesmo os países destinados a servir de berço às últimas civilizações da raça ária ou raça ariana, ou seja, o continente americano, principalmente o Brasil, como núcleo de tão excelso movimento. O fascismo e suas derivadas, para mais facilmente conquistar adeptos, apresentaram-se hipocritamente como caráter ou com caráter religioso. Não faltaram padres e até bispos nas suas fileiras, mas depressa deixaram cair a máscara e revelaram sua verdadeira finalidade, que não era a de unir os homens, como indica o sentido da palavra religião. Religião, religare, religação, que é o de pôr em prática os mais valiosos de todos os ideais, o da fraternidade humana,
sem distinção alguma. Desafiveladas as máscaras, os dois grandes movimentos que fingiam representar ideias tão opostas e se degladiavam no afã de salvar a humanidade, acabaram na hora do perigo estendendo-se as mãos sobre os montões dos cadáveres daqueles que não quiseram aceitar docilmente a sua tirania. Mas ainda continua a fuligem da velha fogueira a emporcalhar o mundo. Quanto à igreja, que parecia ter por esteio uma das poderosas facções perdidas, estas esperanças sentiu-se mais do que nunca abalada, ameaçando ruir fragorosamente. Aqui nosso mestre está escrevendo em 1939. Ela procurou salvar-se do eminente naufrágio, escolhendo para substituto de Pio XI o cardeal Pacelli, cujo nome encerra a paz, Pacelli. Passes, passem ou paz, de que tanto necessita o mundo, e cuja inteligência e capacidade em matéria de política internacional podiam servir de dique à tormenta que se aproximava. O choque definiu-se, afinal, entre o regime totalitário, fascismo e bolchevismo, e o regime democrático, a que poderíamos chamar de teosofia exotérica, ou profana, por estar mais de acordo nos dias que correm com o princípio de amor e fraternidade, apregoado pela mesma teosofia, hoje com o nome da sua dinâmica, a eubiose, como nota da editora. A própria lei da causalidade condenou os representantes dos dois regimes totalitários à tal ou fatal destruição, fazendo com que ele, tanto um como o outro, dos inventores destes princípios improvisados em Messias, escolhessem como símbolo os da involução. Deu a um a sovástica, de rotação contrária à suástica, cujo movimento é da esquerda para a direita, na razão dos dois próprios astros em torno do Sol. E como se isso não bastasse, e quisesse prevenir os incautos dos perigos que tal princípio oferece, exatamente como se faz nos vidros contendo veneno ou nos locais onde há perigo de vida, gravou sobre a camisa negra dos seus sequazes a imagem de uma caveira, tal como costumavam fazer os piratas do passado, nos seus terríveis pavilhões
ou bandeiras. A outra e a seus adeptos deu o karma, a designação de vermelhos. Deixa eu ver se alguém do nosso grupo comunicando aqui. Não. Repetindo o parágrafo do professor Henrique. A outra e a seus adeptos deu o karma, a designação de vermelhos, cor do sangue derramado inutilmente na face da terra, entre irmãos que se deviam amar e reconhecer como filhos de um mesmo pai comum, saídos na mesma origem. Aqui o professor Henrique faz o desenho tanto da suástica como da sovástica. Vou disponibilizar para vocês aqui. Muita gente confunde a suástica com a sovástica. Alguns nem sabem que existem estas duas cruzes, esses dois desenhos. Então, nós temos aqui a suástica, que é a positiva, é a evolucional. E temos a sovástica, a que foi usada por Hitler no nazismo. Ela é de caráter contrário, ela é negativa, ela é involucional. E ela, como sovástica, negativa, ruim, gira no sentido anti-horário. E a suástica, como evolucional, positiva, do bem, ela gira no sentido horário, sentido dos ponteiros do relógio. Olha lá, sentido horário. É como se fosse um catavento ou uma roda de captar água. O vento ou a água cai aqui, ó, e ao cair aqui, ela faz girar. Ela faz girar no sentido horário. Suástica e sovástica causam demais, né? Essas diferenças aí. Continuando a leitura. E por falarmos em soástica e sovástica, mister se faz que homens ilustres e a própria imprensa deixem, uma vez por todas, de confundir uma cruz suástica com a outra cruz, a sovástica. Ainda que não mais seja para não darem provas de ignorância. Já não dizemos em assuntos esotéricos, espiritualistas ou ocultistas, coisas com que, em geral, não se preocupam, mas de conhecimentos vulgares, apontados em qualquer enciclopédia, enquanto a primeira, a suástica, é o símbolo da evolução e, portanto, o símbolo do bem. A segunda, a sovástica, expressa a involução e o mal. Esses desenhos de suástica e sovástica já foram encontrados em pirâmides, inscrições no Egito. Os jânios e budistas
consideram mesmo a sovástica fatídica, maléfica, etc. Esses e outros símbolos já por nós foram largamente comentados, até em conferências públicas. Todos eles traduzem verdades eternas, embora ocultas para a maioria dos homens. E é triste ver a sem cerimônia com que os encarregados de guiar a opinião pública confundem a sovástica com a suástica, ou a cruz de Malta com a cruz de Ansata. E eu até diria aqui, né? Cruz de Malta também confundida com a cruz dos Cavaleiros Templários, e como também a Ordem dos Cavaleiros, a Ordem de Cristo, para falarmos apenas nos símbolos mais conhecidos. Continua o professor Henrique. Voltando às profecias do Rei do Mundo, é ele o verdadeiro e único poder espiritual mantido na Terra, e só é totalmente conhecido pelos adeptos ou pelos homens perfeitos. O leitor encontrará curiosas e interessantes referências a essa individualidade nos seguintes livros: Le Roi du Monde, de René Guénon, traduzindo O Rei do Mundo, escrito por René Guénon. E o livro também, Bêtes, Hommes et Dieux, de Ferdinand Ossendowski, traduzindo este de Ossendowski, Bestas, Homens e Deuses. Como também o professor cita o livro L'Ombre des Monastères Tibétains, né? Os Homens dos Monastérios Tibetanos, de Marques de Rivière, e o livro El Corazón de Ásia, O Coração da Ásia, de Nicola Roerich, alguns já com edições na língua portuguesa. Mostrando para vocês aqui já em algumas aulas, algumas leituras, estes livros que nós lemos, os 3 primeiros aqui, né? Começamos a ler O Mistério do Sexo, lemos alguns capítulos de Monumento Eubiose, agora começamos a leitura de algumas partes do livro Eubiose, a verdadeira iniciação. E ainda leremos mais um artigo do livro Monumento Eubiose. E também esses 2 aqui, que o professor cita neste livro, como também eu cito quando, principalmente, nas aulas presenciais, que leiam Bestas, Homens e Deuses, de Ferdinand Ossendowski, e o livro O Rei do Mundo, de René Guénon. 2 grandes ocultistas, 2 grandes teósofos espiritualistas. É um livro que vale a pena termos na nossa cabeceira, além destes 3 que temos trabalhado ultimamente na leitura
comentada. Tá bom? Depois, se alguém desejar o endereço do CEP em São Lourenço, órgão da eubiose, que vende livros do nosso mestre, livros de irmãos da eubiose e também literaturas, livros afins, esotéricos, ocultistas e espiritualistas. Continuando a leitura, para mim, aqui no meu livro, edição de 1982, página 188. Continua o professor Henrique. Na presente anotação, limitar-nos-emos a dar uma pálida ideia do que seja o reino subterrâneo e o mesmo rei do mundo à frente de seu povo. Mesmo assim, ao invés de penetrarmos no que de mais secreto pesa sobre tamanho mistério, preferimos nos servir de alguns trechos da referida obra de Ossendowski, páginas 250 e 251, da edição francesa de Deuses, Bestas, Homens e Deuses. Diz Ossendowski, abre aspas, eu pude obter ensinamentos mais detalhados da própria boca do Rutuku, ou Rutuktu, que é o grau mais elevado entre os monges lamaístas. É um santo, é um Deus encarnado, etc. Gelib de Jamarap, de Narabank Kuri, né? Então, aqui é o nome completo desta divindade, né, lamaísta. Então, ele começa com o título Rutuktu Gelib de Jamarap de Narambiti Kuri. Ele me relatou a história da chegada do poderoso rei do mundo, depois de sua saída do reino subterrâneo. Sua aparição, seus milagres e suas profecias. Só então comecei a compreender que em tal lenda, de que ele já ouvira falar por toda parte, Ossendowski, nessa hipnose, nessa visão coletiva, de qualquer maneira que se interprete, ocultava-se não apenas um mistério, mas uma força real e soberana, capaz de influir no curso da vida política de toda uma Ásia. Aí o nosso mestre, professor Henrique, entre parênteses, diz, algo mais, dizemos nós, fecha parênteses. Continua Ossendowski. A partir deste momento, iniciei as minhas buscas. Continuando Ossendowski no livro, o lama Gelong, ou Gelung, favorito do príncipe Chultun Beyli, e o próprio príncipe acabaram por me fazer a descrição do reino subterrâneo. No mundo, diz Gelung, tudo se acha em constante transição e mudança. Povos, religiões, leis e costumes. Quão grandes impérios e brilhantes culturas já pereceram? Só uma coisa resta imutável: o mal,
como instrumento dos maus espíritos. Abrindo parênteses, diz o professor Henrique. Melhor seria dizer, como consequência, esse mal existe e persiste devido à ignorância humana. Fecha parênteses. Continua Sendovski. Há mais de 6.000 anos, um santo homem. E o professor diz, esclareçamos nós, era um Manu, ou melhor, um desses seres que tem vindo ao mundo à frente de certas civilizações. Gente, então, continuando a leitura, o professor diz, esses seres, para nós, são os Manus, ou melhor, um desses seres que tem vindo ao mundo à frente de certas civilizações, raças, sub-raças, etc. Continua Sendovski. Desapareceu com todo o seu clã. Aí o professor diz, a mesma lenda da salvação na arca, barca, agarta, etc., de onde já nos ocupamos. O Sendovski diz, no interior do solo, né? Continuando ali, ele diz o Sendovski, um pouquinho mais, olha lá. Há mais de 6.000 anos, um santo homem desapareceu com todo o seu clã e jamais voltou à superfície da terra. Muitas pessoas, entretanto, viram depois este reino, entre elas o próprio Sakya Muni, mais conhecido como Gautama, o Buda. Continua o Sendovski. Undor, Guerren, Paspa, Baber ou outros, ninguém nos pode ou ninguém sabe dizer-nos onde esse reino interior, né, se acha. Nos apontam o Afeganistão, outros a Índia. Todos os homens desta desconhecida região são protegidos contra o mal. E o crime não existe no interior de suas fronteiras. A ciência aí se desenvolveu tranquilamente. Nada ali, nos mundos interiores, está sujeito à destruição. Abre parênteses, nosso mestre, o professor Henrique diz, por isso, como já dissemos, é chamado de ilha imperecível, que nenhum cataclismo pode destruir. Fecha parênteses. Diz o Sendovski, o povo subterrâneo atingiu o mais alto saber. Trata-se hoje de um grande reino, contando milhões de habitantes, sobre os quais reina o rei do mundo. Ele conhece todas as forças da natureza. O rei do mundo lê em todas as almas humanas e no grande livro do destino. Diz nosso mestre, pudera, pois se ele representa a lei divina máxima, superior, representa Deus, o karma
tem que ser, né, realmente fantástico. Continua Ossendowski. Invisível reina ele sobre 800 milhões de homens que estão sempre prontos a executar suas ordens. Continua Ossendowski. O príncipe Chultu Beyli acrescentou: este reino é Agarte. E o nosso mestre diz: melhor dizer Agartha. Continua Ossendowski, estendendo-se subterraneamente por todo o mundo, e para ele se dá entrada por meio de passagens chamadas embocaduras, que são abertas na superfície da Terra. E em cada época, dentro da corrente evolucional dos povos, essas embocaduras se abrem em locais diferentes, locais que vão acompanhando a marcha evolucional do itinerário de Ó. Na eubiose, itinerário de Ó é o caminhar da divindade na face da Terra, mais as hierarquias auxiliadoras, que, junto com a divindade, fazem a religação com nós, a humanidade, nesse caminhar evolucional, que já esteve no Extremo Oriente, no Oriente, na Ásia Média, veio para as Europas, hoje está nas Américas. E, principalmente, como epicentro, era de Aquários, terceiro milênio, o Brasil. Continua Ossendowski. Ouvi um sábio lama chinês dizer ao Bogdokan, o Bogdokan é o último Buda vivo da Mongólia, que todas as cavernas subterrâneas da América são habitadas pelo antigo povo que desapareceu do seio da terra. Aí nosso mestre complementa, abrindo parênteses, com vistas aos nossos trabalhos sobre lugares ginas. Ginas quer dizer mundos interiores do Brasil, inclusive a Serra do Roncador, a Vila Velha e outros. O fato de ter ou de termos sido contestados não altera a verdade dos fatos, pois mais fácil é negar do que provar o que humanas criaturas não podem divulgar. Fecha parênteses. Continua Ossendowski. Muitos dos seus traços são encontrados na superfície, tais povos e espaços. E nosso mestre diz, melhor dito, cantões ou cidades. Continua Ossendowski, né? Ou espaços subterrâneos são governados por chefes que reconhecem a sabedoria e a soberania do Rei do mundo. Nosso mestre, abrindo parênteses, complementa. Inclusive, aqueles que guardam as embocaduras, que são os lugares, chamemos, mágicos, maiávicos, que dão acesso aos mundos interiores,
Repetindo, inclusive, aquelas pessoas que guardam as embocaduras que vão dar a este país Gina ou Agartha, chamados todes. Todes é o nome do povo, a hierarquia que cuida desses portais, destas embocaduras. Todes. Aí continua o Sendovski. Há em tudo isso uma grande dose de maravilhoso. Vós sabeis que no lugar hoje ocupado pelos dois maiores oceanos de este e de oeste, se encontravam outrora grandes continentes, a Lemúria e a Atlântida, complementa o professor Henrique. Continua Sendovski. Eles desapareceram sob as águas, mas alguns dos seus habitantes passaram para o reino subterrâneo. Os merecedores, né? Os eleitos. As cavernas profundas são iluminadas por uma luz particular, que permite também o crescimento dos vegetais e dá ao povo uma vida longa, sem moléstia alguma. O professor Henrique, aqui, abrindo parênteses, diz: o filme Horizonte Perdido, o primeiro, né? Lá atrás, né? Bem como o filme e romance chamado Ela, exibidos em todo o país, foram vazados na mesma lenda. Ainda dá para lermos mais um pouquinho, para a gente terminar aqui. O professor Henrique dizendo: citaremos agora algumas passagens do livro de René Guénon, intitulado O Rei do Mundo, justamente quando ele, o René Guénon, procurava as semelhanças entre as descrições da Agartha, feitas por outro grande ocultista, Saint-Yves d'Alvedre, em sua obra La Mission de la Índia, a missão da Índia, e as de Ferdinand Ossendowski, Bestas, Homens e Deuses. Abrindo aspas, trechos ditos por René Guénon. Naturalmente, alguns espíritos céticos ou maldosos já devem ter acusado Ossendowski de haver apenas plagiado Saint-Yves pelo fato da concordância existente entre algumas passagens das duas obras. A semelhança é realmente assombrosa nos detalhes de algumas dessas passagens. No entanto, o que até então parecia inverossímil por parte de Saint-Yves, quando afirma, abre aspas, palavras de Saint-Yves, a existência de um mundo subterrâneo, estendendo as suas ramificações por toda parte, debaixo dos continentes, como dos oceanos, através dos quais se estabelecem invisíveis comunicações,
entre todas as regiões da terra. Fecha aspas. Já naquele tempo, nos mundos interiores, já haviam grandes conexões. Podemos dizer, já tinha um tipo de internet, que só agora, no século XXI, o mundo externo, o nosso, passou a ter. Ossendowski, agora voltando a René Guénon, citando Ossendowski. Ele diz: o Ossendowski declara que não sabe o que pensar a respeito, atribuindo todas as suas informações nesse sentido a diversos personagens que encontrou no decorrer de suas viagens. Aí o professor Henrique diz: vem muito a propósito citar, neste ponto, o seguinte fato. Aqui assistimos numa barca que nos transportava de Niterói para a cidade do Rio de Janeiro, no tempo em que residíamos em Niterói, naquela cidade. Uma criança de 5 ou 6 anos de idade, desviando a vista das águas da Bahia, voltou-se para o pai, dizendo-lhe muito convictamente, disse a criança: papai, aí embaixo dessa água mora gente. Aí o pai disse: que tolice, meu filho, debaixo d'água só moram peixes. E a criança responde: mas papai, retrucou a criança, é mais para baixo das águas. Aí o professor diz: o pai, de tão prodigiosa, clarividente, sensitiva, digo eu, criança, não podia compreender o sentido dessas palavras. Diz o professor: volvamos ao livro que estamos citando, o título de Rei do Mundo, tomado no seu sentido mais elevado, mais completo e, ao mesmo tempo, mais rigoroso. É aplicável ao termo Manu, o legislador primordial. Diz o professor, abrindo parênteses: estamos de pleno acordo com o senhor René Guénon. E o nosso acordo seria ainda maior se ele apontasse, desde logo, um termo bem conhecido, embora demasiado vago para ser compreendido por qualquer mentalidade. Isto é, o termo de planetário da ronda, senão o próprio termo rei Melquisedeque. Lembram? Rei de Salém e sacerdote do Altíssimo. Melquisedeque, portador dos 2 títulos, a espada como poder temporal e o báculo ou o cetro como poder espiritual. Melquisedeque, monarca universal, cujo nome se encontra sob diversas formas entre um grande número de povos antigos. A Bíblia cita pouco, se não me engano, 6 vezes na Bíblia aparece o termo
Melquisedeque. Lembremos o nome do Manu Menes entre os egípcios e o de Minos entre os gregos. Esse Minos era, ao mesmo tempo, o legislador dos vivos e o juiz dos mortos. Esse mesmo Iama a que se referem as escrituras indianas. Tá? Vou marcar aqui que paramos na página 160. Hoje, 13/7/1921. Tá? Para que na próxima terça-feira façamos essa leitura para vocês. Lembrando... Paulo, Oi. o meu livro parou na 241, onde eu falei. E falava, parou na 241. Uhum. Como falamos no começo. São Isso. várias reedições, cada edição teve ajuste, correção e mudanças, né? Então, por isso que eu vou colocar para vocês, né? Vou colocar para vocês sempre na terça-feira o tema que estarei lendo, como aqui, olha, vai ser continuação. Para alguns aí é página 241. Para mim, é a página... Oi? Eu não tive nada. O meu não encontrei nada no meu livro. Encontrou? Então, aí é que está. Dependendo do livro novo, eu acho que cortaram ou mesclaram algumas coisas. Porque aqui, olha, isso aqui é uma grande revelação na época do professor, e possivelmente alguns irmãos atualmente acharam que é muita profundidade para estar jogando assim. E possivelmente, né, fizeram algumas alterações, é claro, com consentimento da nossa presidência. O que eu quero também lembrá-los, já vou dar a palavra para vocês. Aí depois, quem precisar sair, já pode se desconectar rapidamente. Só marcar aqui o horário que nós paramos, 21h30. E sábado, agora, para quem mora em Campinas, teremos aí aula presencial. Os demais continuarão assistindo essa aula de sábado que vem, via online. Serei filmado ao vivo, né, na aula presencial, para vocês aí. E falaremos sobre mundos subterrâneos, mostrando os esquemas, mostrando o primeiro mundo, que é Badagas, o segundo, que é Duarte, o terceiro é Agartha, e síntese de todo esse trabalho interno, a grande Shambhala, que representa o céu dentro da linguagem católica ou cristã. O céu é onde mora Deus. Para nós, eubiose, o céu é reflexo de Shambhala, mundos interiores, onde mora o rei do mundo, conhecido por vários nomes: Deus, Jesus, Abraão e outros avataras e manus, dependendo do povo, da filosofia, dependendo da religião. Este ser supremo, Melquisedeque, rei do mundo, que habita Shambhala, é a grande expressão de todos os setenários. E setenário lembra o quê? Sistemas geográficos. Falarei na aula de amanhã. Eu sempre tento amarrar, casar os termos, os assuntos entre si,
para aquele que acompanha, tenha a oportunidade de assistir, né? Nas oportunidades do sábado, aula nova, a leitura na terça, quarta-feira, uma palestra extra, quinta, reapresentação da aula do sábado passado. Olha, vai pegando uma linha e, se seguir a minha orientação, assiste às aulas, ouça, né, as leituras comentadas com caderno, caneta na mão e anote nomes estranhos, algumas passagens, definições, conceitos, para que depois, na releitura, né, de vossas anotações, a nossa máquina mental, tanto a concreta racional como a abstrata, vai nos revelar maravilhosos flash. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, comunique. Beijos, Paulo. Obrigada, viu, minha querida? Adorei a leitura. Beijos. Beijo. Se comuniquem no nosso grupo aí, ok? Oi. Ok. Eu só queria comentar que o livro que eu recebi em PDF é a 6ª edição, que o ano é 2001, porque colocaram em vários grupos, né? Isso. E esse daqui foram os editores, o Celso Agostinho e o Sérgio Orion de Souza. Esse teu é de 2001? 2001, 6ª edição, né? Que é a penúltima. E os editores foi o Celso Agostinho, que foi essa semana que passou, e o Sérgio Orion de Souza. Eles devem ter corrigido, modificado aí. O meu também é da 6ª edição, de 2001. Sim. 6ª edição, né? Isso. Tá, se eu vou marcando aqui, eu tenho as edições anteriores, 1939, 57, 66, e a minha é de 82. Agora passaram a 6ª edição, 2001, e a 7ª edição, 2019. Legal, gente. Obrigado por essas boa noite a informações. todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa Forte noite. abraço. Beijo no coração de vocês aí. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite. Gratidão. Tchau. Paulo,